Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Biohack e no vídeo de hoje vamos fazer um tour por aquele museu que ninguém quer visitar, o Museu do Erro Humano. Sabe, se a gente sempre fala dos grandes gênios, das mentes brilhantes que mudaram o mundo, mas e aqueles que, digamos, deram PT na história? Aqueles que, com apenas uma decisão, conseguiram entrar para os anais da falha humana com um belo de um mico? Pois é. Preparem o psicológico, porque hoje vamos mergulhar de cabeça nos maiores micos, as maiores trapalhadas, as maiores cagadas da humanidade. De navios inafundáveis que afundaram mais rápido que a minha vontade de gravar outro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, até explosões nucleares que fizeram Chernobyl parecer um churrasquinho de domingo, vocês vão ver que a burrice humana não tem limites e nem fronteiras. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque a viagem vai ser longa e constrangedora. E a gente começa a nossa lista com um clássico da cagada humana, o Titanic. Sim, aquele mesmo, o navio que era considerado o último grito da tecnologia naval, que acabou virando um recife artificial. Em 1912, o Titanic zarpou da Inglaterra rumo aos Estados Unidos, prometendo ser a viagem mais luxuosa e segura de todos os tempos. No dia 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg. E não foi uma batidinha de leve, não. Foi um encontrão daqueles. E aí, meus amigos, a casa caiu, literalmente. O que era para ser uma viagem inesquecível se tornou um pesadelo. Agora vocês devem estar pensando: ah, mas isso foi em 1912, né? As pessoas não sabiam de nada, a tecnologia era outra. E é aí que a gente se engana. Porque o Titanic, além de afundar, também afundou a ideia de que aprendemos com os nossos erros. A investigação do desastre apontou falhas graves: falta de treinamento da tripulação, comunicação confusa durante a evacuação e a cereja do bolo, a arrogância dos donos da companhia marítima, que priorizaram a velocidade e o luxo em detrimento da segurança dos passageiros. E o pior é que, mesmo com um exemplo tão trágico, a história se repetiu. Em 1959, o Hans Hedtoft, um navio considerado impossível de afundar, perceberam a ironia? Afundou na costa da Groenlândia em sua viagem inaugural. Ou seja, o Titanic não foi só um navio que afundou, foi um balde de água fria na cara da humanidade, mostrando que a nossa capacidade de subestimar a natureza e superestimar a nossa própria inteligência é um iceberg pronto para afundar qualquer um. Da água, vamos para o espaço. Mas não se iludam, porque a nossa próxima parada no Museu do Erro Humano é tão trágica quanto a primeira. Em 1986, o mundo inteiro parou para assistir o que deveria ser mais um passo da humanidade na conquista do espaço: o lançamento do ônibus espacial Challenger. A bordo, 7 astronautas, incluindo Christa McAuliffe, professora que seria a primeira civil a viajar ao espaço. A empolgação era enorme. A missão era um marco na história da exploração espacial, e a presença de Christa trazia um toque especial, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Só que, em um piscar de olhos, o sonho se transformou em pesadelo. Apenas 73 segundos após a decolagem, diante dos olhos de todo o mundo, o Challenger explodiu no ar, matando todos os seus tripulantes. A tragédia chocou o mundo e deixou uma cicatriz profunda na história da NASA. Mas o que ninguém imaginava era que, por trás daquela tragédia, existia uma série de erros que poderiam ter sido evitados. A investigação da tragédia do Challenger revelou que a explosão foi causada por um problema nos anéis de vedação dos foguetes auxiliares. E o mais assustador é que os engenheiros da NASA já sabiam desse problema. Eles alertaram sobre os riscos, mas, pressionados pelo cronograma apertado e pela necessidade de manter a imagem da agência espacial, os superiores ignoraram os avisos. A necessidade de mostrar ao mundo que a NASA estava no topo, que a exploração espacial continuava a todo vapor, acabou falando mais alto que a segurança da missão. E o resultado, como a gente sabe,
foi catastrófico. A tragédia do Challenger serve como um lembrete brutal de que a pressa é inimiga da perfeição, principalmente quando estamos lidando com vidas humanas e tecnologias complexas. A lição que fica é que a busca pelo progresso não pode, jamais, se sobrepor à segurança e ao bom senso. 7 vidas foram perdidas naquele dia, e a memória da tripulação do Challenger serve como um alerta para que nunca esqueçamos que a arrogância e a busca desenfreada por resultados podem ter consequências devastadoras. Preparados para mergulhar em mais uma cagada histórica colossal? Hoje a gente vai falar sobre Chernobyl, a usina nuclear que se tornou sinônimo de desastre. Se você pensa que bomba atômica é sinistro, Chernobyl te mostra que a gente consegue superar a capacidade destrutiva da parada mesmo sem querer. Tudo começou em 1986, na Ucrânia, que na época ainda fazia parte da União Soviética. Eles estavam fazendo uns testes de segurança na usina. Testes de segurança, você me pergunta? Você ouviu direito. A ironia já começa aí. Só que, para variar, a galera fez uma bela cagada. Desativaram vários sistemas de segurança, sabe? Porque segurança demais é chato, né? Aí, meus amigos, o negócio desandou de vez. Erro de cálculo aqui, falha técnica ali e bum! Tiveram uma explosão daquelas que fazem a gente questionar se o ser humano não é um vírus nesse planeta. A explosão lançou uma quantidade absurda de radiação na atmosfera. Para você ter noção, foi 400 vezes mais radiação do que a bomba atômica de Hiroshima. Cidades inteiras tiveram que ser evacuadas às pressas, deixando tudo para trás. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo: casas, pertences, até os bichinhos de estimação. A área, que antes era vibrante, se transformou em uma zona fantasma, um lembrete assustador do poder destrutivo da radiação. E o pior de tudo é que os efeitos da catástrofe de Chernobyl continuam sendo sentidos até hoje. Milhares de pessoas morreram por causa da radiação, seja na hora do acidente ou ao longo dos anos, vítimas de doenças como câncer. E não para por aí, não. A radiação contaminou plantações, animais e o lençol freático, causando um impacto ambiental colossal e duradouro. E o mais bizarro é que, mesmo com toda essa tragédia, a gente parece não aprender a lição, né? Afinal, continuamos dependentes da energia nuclear, mesmo sabendo dos riscos. É como continuar comendo pastel de feira depois de ter uma intoxicação alimentar braba, sabe? Chernobyl serve como um lembrete assustador. A energia nuclear é um daqueles poderes que a gente não deveria tentar controlar. É como dar uma metralhadora na mão de um macaco e esperar que ele use com responsabilidade. Então, fica aqui a reflexão. Será que vale a pena correr o risco de outra Chernobyl? Ou será que já está na hora de investir em fontes de energia mais seguras e sustentáveis? Afinal, como diria o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, né, não? Agora vamos falar de um gigante, o dirigível Hindenburg. Esse Zeppelin colossal cruzava os céus a 135 km por hora. Era o suprassumo do luxo e da tecnologia da época. Mas, em 6 de maio de 1937, virou um inferno em chamas durante a aterrissagem. Inflado com hidrogênio, um gás altamente inflamável, o Hindenburg era uma bomba relógio voadora. Em minutos, foi consumido pelas chamas, chocando o mundo inteiro. A tragédia marcou o fim da era dos dirigíveis e nos lembra da importância da segurança. A queda do Hindenburg foi um espetáculo dantesco. Testemunhas relataram ter visto pessoas pulando do dirigível em chamas, desesperadas para escapar da morte certa. Dos 97 passageiros e 61 tripulantes a bordo, 36 perderam a vida naquele dia fatídico. A cobertura da mídia na época foi intensa, com imagens do desastre sendo transmitidas para o mundo todo. O impacto foi tão grande que, praticamente da noite para o dia, o público perdeu a confiança nos dirigíveis como meio de transporte. A tragédia do Hindenburg também expôs a arrogância da Alemanha nazista, que via no gigante dos céus um símbolo de poderio tecnológico. O desastre manchou a imagem do regime,
e serviu como um prenúncio dos horrores que estavam por vir com a Segunda Guerra Mundial. No fim das contas, o Hindenburg se tornou um símbolo de quão rápido a glória pode se transformar em tragédia. É um lembrete de que, por trás de toda grande invenção, existe um preço a se pagar, e que a busca desenfreada pelo progresso sem a devida cautela pode ter consequências catastróficas. E aí, pessoal? Já imaginaram vender um pedaço gigante do seu território por uma merreca? Pois é, foi exatamente isso que a Rússia fez em 1867, quando vendeu o Alasca para os Estados Unidos por míseros 7,2 milhões de dólares. Na época, o Alasca era visto como um território inóspito, um deserto de gelo sem muito valor. Os russos, atolados em dívidas, viram na venda uma oportunidade de se livrar de um peso morto. A compra do Alasca foi articulada pelo secretário de Estado americano, William Seward. Décadas depois, ouro foi descoberto no Alasca, transformando a região em um polo de mineração. O Alasca se revelou um baú do tesouro natural, e a Rússia deve estar se mordendo de arrependimento até hoje. Hoje em dia, o Alasca é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, com uma economia pujante e recursos naturais abundantes. A ironia é que a Rússia vendeu o território por um valor irrisório, equivalente a cerca de 140 milhões de dólares atuais. Só para vocês terem uma ideia da burrada que os russos fizeram, estima-se que o valor atual do Alasca, levando em conta seus recursos naturais, infraestrutura e posição estratégica, seja superior a trilhões de dólares. Meus amigos, a Rússia não vendeu um pedaço de terra, vendeu um pedaço do futuro. E o pior é que, segundo historiadores, a Rússia nem precisava ter vendido o Alasca. Na época, o czar Alexandre II estava passando por dificuldades financeiras, mas a venda do território não resolveu o problema da dívida russa a longo prazo. A compra do Alasca pelos Estados Unidos é um exemplo clássico de como a miopia geopolítica e a falta de visão estratégica podem levar a erros colossais. A Rússia aprendeu da pior forma que, às vezes, é melhor segurar o que se tem, mesmo que pareça não ter muito valor no momento. Vai que, no futuro, aquele terreno baldio se revela uma mina de ouro. Ou melhor, uma mina de petróleo, ouro, gás natural e tudo mais que o Alasca tem a oferecer.